Olá, povo de Deus, eu quero nesse instante agradecer a vocês que estão se inscrevendo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família poderosamente. E nós vamos agora para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Geilson Francis e eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e nós vamos agora iniciar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Senhores, nós estamos agora estudando a lição de número 2, né, que fala sobre o avivamento no Antigo Testamento. Já estudamos a lição de número 1, nós falamos sobre o avivamento espiritual, né, como é que ele acontece, quais são as condições que propicia, né, um avivamento, e vimos que a principal condição que faz com que o avivamento ele aconteça na vida de qualquer pessoa é uma crise, né, de qualquer pessoa, igreja, local, uma nação, né, uma crise. Passar por uma crise espiritual, moral, né, é uma condição para a gente ter um avivamento, tá? Outras condições é oração, é a palavra de Deus, enfim, né? Nós temos várias outras condições, estudamos isso na primeira lição. Agora nós vamos estudar sobre o avivamento no Novo, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento. O textuário diz: então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Então esse é o avivamento que Deus prometeu para o povo judeu. Ok? Um avivamento que aconteceria de forma que nunca tinha acontecido. Né? Verdade prática é o seguinte: a Bíblia revela que Deus responde o seu povo com muito avivamento como resposta às orações e súplicas. Gente, já falamos na lição de número 1 que o avivamento ele acontece por permissão de Deus e vontade de Deus. Nós podemos orar, não significa dizer que Deus vai nos usar para poder acontecer esse avivamento, e nem significa dizer que Deus vai realizar o avivamento naquela hora, naquele dia, naquele ano ou naquela geração, né? Avivamento está totalmente dentro do controle de Deus. É Deus que realiza o avivamento espiritual na vida de uma nação, da igreja local ou de uma pessoa. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 34, verso 29 a 33. A palavra do Senhor diz o seguinte: então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Então, a Bíblia tinha sido achada, a palavra, a Torá, né, tinha sido achada dentro da casa do Senhor. A gente está falando aqui de Josias, né? E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se achará em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Nossa introdução diz o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou a palavra, os estatutos, deixou de seguir o Senhor, deixou de fazer a obra do Senhor, deixou de guardar os mandamentos de Deus. E quando isso chegou, ou melhor dizendo, quando isso aconteceu, Deus julgou o povo. Deus julgou o povo através de uma destruição quase total. Né? Poucos gatos pingados ficaram em Israel. Todos os outros foram levados para Babilônia, juntamente com Nabucodonosor. Então, houve a destruição do templo e houve a destruição de Jerusalém por causa da desobediência. E ali se instalava uma crise. Ok?
Essas situações de avivamento e de crise, é próprio da desobediência, né? O povo de Israel oscilava entre desobedecer e praticar a vontade de Deus, desobedecer e praticar a vontade de Deus. Quando desobedecia, Deus levantava profetas, homens de Deus, para poder fazer o povo voltar a adorar a Ele, certo? E Deus, antes de lançar juízo ou uma crise sobre o povo, ele avisava: olha pessoal, vamos se arrepender. Vamos se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, vai acontecer uma crise no meio de vocês, né? Então Deus avisava e depois chegava o julgamento. Se o povo se arrependesse, provavelmente, com certeza, né, pelos relatos bíblicos, com certeza desviariam a fúria, a ira de Deus sobre a vida deles, né? Mas muitas vezes isso não aconteceu. O panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Primeiro avivamento que nós vamos falar é sobre o avivamento que aconteceu na época de Moisés, né? O povo já estava cativo, aproximadamente 430 anos de cativeiro. O povo não lembrava mais de José, não lembrava, o faraó também não lembrava do benefício, né, que José ele realizou na terra do Egito. E por conta disso começou a escravizar o povo. O povo passou muitos anos ali no Egito e escravizado. E Deus, para poder libertar o seu povo e cumprir com sua promessa de salvação para toda a humanidade, porque a promessa de Deus de salvação é para toda a humanidade, não era só para um povo. O povo ele iria ser um embrião da qual surgiria o Senhor Jesus, e dele todas as nações da terra seriam alcançadas, ok? Mas o que foi que aconteceu? Deus levanta Moisés para poder libertar o povo no meio daquela crise. Deus levanta Moisés e Deus endurece o coração de Faraó. E aí, meu irmão, se torna a tempestade perfeita para Deus trazer juízo sobre Faraó, né? 10 pragas ao Egito vieram sobre Faraó. E Deus retirou o povo judeu com mão forte e os levou para o deserto. E sustentou no deserto, alimentou no deserto, roupa não faltava no deserto. Deus cuidou do seu povo. Então nós estamos aqui nos deparando com um avivamento que aconteceu no momento em que o povo judeu estava em crise, necessitando de libertação e necessitando também de dar prosseguimento às promessas de Deus para o povo de Israel e às promessas de Deus para a humanidade. Porque a palavra de Deus para Abraão era: em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, né? Então essa era a promessa do Senhor. E Deus, por intermédio de Moisés, Deus ele exerceu o juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas para o Egito e fazendo com que o rei deixasse o povo israelita adorar a Deus, ok? O outro avivamento que nós temos é de Samuel, né? Samuel foi levantado, oferecido, né, desde criança para a obra do Senhor, juntamente ali com Eli. Os filhos de Eli eram pessoas desobedientes, pessoas que ficavam ali aproveitando-se da sua função para poder se deitar com as mulheres de Israel. E Deus trouxe castigo em relação a isso, ao pecado, ao desprezo pela palavra de Deus, o desprezo que os sacerdotes tiveram sobre a palavra do Senhor. Então tudo isso acarretou um juízo. Quem foi que foi o carrasco de Israel nessa época? Foi os filisteus. Deus permitiu que os filisteus destruíssem o povo, levasse a arca do concerto embora. E quando uma pessoa veio avisar, né, um israelita fugido, veio avisar o que tinha acontecido, né, os filhos de Eli haviam morrido, Ofni e Finéias, morreram ali na batalha, e Deus também permitiu que a arca do concerto tivesse sido tomada, e por conta disso, né, quando ele ouviu que os seus filhos tinham morrido e que a arca tinha sido levada, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Então, a partir daquele momento de crise, Deus levanta Samuel. E nós temos aqui 1 Samuel, capítulo 7, verso 2 a 6, que diz assim: E sucedeu, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. Olha quanto tempo a arca do concerto ficou lá conjuntamente com os filisteus, né? E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou
Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e a Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Olha aí a promessa de livramento que o profeta e juiz de Israel, Samuel, estava profetizando ali. Se vocês prepararem o vosso coração, se vocês converterem, Deus vai dar vitória e livrará vocês da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes e serviram ao Senhor, só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a deram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Olha o que a gente vê aqui, a questão do arrependimento, né? O jejum, quebrantamento, a humilhação, você se humilhar, você reconhecer seu pecado, reconhecer que pecou, reconhecer que tomou o rumo errado e voltar para o Senhor. Deus abençoa e produz o avivamento que Ele quer produzir, né? É isso que acontece. E nós temos o avivamento nos tempos de Josias, que foi um dos reis de Judá, certo? Depois de Zedequias, quem reinou foi o rei Manassés, que era filho dele, né, de Zedequias. Ele foi um rei ruim, não foi um rei bom, foi um rei péssimo, terrível, um rei horrível, um rei desprezível, que levou o povo à idolatria novamente, levou o povo a adorar todas as estátuas, as esculturas, né, com práticas ocultistas, e Deus puniu Manassés, né, prendeu ele com cadeias, mas ele se arrependeu e Deus restituiu o reino a Manassés. Porém, após a morte de Manassés, veio Amon, e Amon, em lugar de seguir o avivamento ou seguir, né, o arrependimento que seu pai teve, também enveredou pelo caminho da idolatria, ok? E nesse caminho ele morreu, né, de maneira corrupta. Ele estava andando de maneira corrupta. Então os seus próprios compatriotas, certo, mataram e colocaram Josias rei no lugar. E diante desse momento, né, incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu as imagens de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão degradante ou tão decadente que até o livro da lei havia se perdido dentro do templo, gente. Né? Mas foi achado durante a obra do santuário. Foi achado e foi lido, e as pessoas realmente voltaram à adoração, e o avivamento permaneceu ali, não por muito tempo, infelizmente, né? Novamente voltaram a desobedecer, e futuramente aconteceu a invasão do povo babilônico ao povo judeu. Confissão de pecados e retorno à palavra. Essa é uma das condições para que a gente possa ter um avivamento espiritual, um avivamento completo, um avivamento definido, né, diante do Senhor. Confessar os pecados e retornar à palavra de Deus, ok? Isso aconteceu, por exemplo, com o chamado de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, e ele foi informado da miséria que estava acontecendo lá com o povo judeu. E no seu coração produziu-se a vontade de voltar para poder reconstruir os muros de Jerusalém que estavam derribados, apesar de já ter havido a reconstrução do templo. Mas os muros estavam destruídos, ou seja, a cidade não tinha segurança. Então Deus coloca no coração desse cidadão, Neemias, o desejo de retornar para realizar essa grande obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. E Deus usa Neemias. Deus não usa só ele, Deus usa Esdras, usa Zorobabel,
né? Então, houve nesse período várias pessoas que foram usadas por Deus para recuperar a adoração ao Senhor que havia sido desprezada por conta da idolatria e as abominações do templo. Ok? E Neemias foi esse homem que foi levantado por Deus para realizar essa obra. Confissão de pecado. É necessário haver a confissão de pecado. Foi uma das coisas que Neemias ele fez, né? Ele disse: olha, nós pecamos contra a casa dos nossos pais. A casa dos nossos pais, melhor dizendo, pecaram contra o Senhor. Nós também pecamos contra o Senhor. E agora nós precisamos de um avivamento, nós precisamos reconstruir, voltar, guardar os mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos que foram ordenados por Moisés, o servo do Senhor. Então a confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. É necessário, indispensável, certo? A confissão dos seus pecados, a confissão do pecado do povo, o erro. Gente, não existe avivamento onde há prepotência. Pessoas que acham que não estão erradas, pessoas que acham que estão fazendo tudo certo, não tem avivamento. Avivamento só acontece quando há arrependimento dos pecados, confissão de pecado. Aí nós temos um verdadeiro avivamento. O avivamento ele acontece também pelo ensino. Mas acontece pela oração, acontece pelo arrependimento, acontece por uma decisão, por uma atitude de fazer algo para Deus, mas também através do ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu ao avivamento. Neemias mudou para que fosse lida, mandou, para que fosse lida a palavra de modo didática, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. Então, foi tão minucioso o estudo da palavra de Deus que eles explicavam cada expressão que estava ali nas escrituras sagradas. Por quê? Porque era necessário, sempre é necessário, que a palavra de Deus seja lida, seja honrada, seja usada, seja principalmente aplicada na vida, para que nós possamos ter um verdadeiro avivamento. O avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corrige. Então, no Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, com decência, com ordem. O apóstolo Paulo diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, nós temos a palavra, nós temos o salmo, nós temos a doutrina. Tudo é para quê? A edificação do corpo. Edificação do corpo de Cristo. Veja que a marca, essa orientação, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, de que eu sou demais, que eu sou o profeta, que eu profetizo, que eu falo às pessoas, que tem um dom de profecia, aquele negócio, cura as pessoas. Não é exibicionismo ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a causa, uma das causas do avivamento. Ou seja, quando acontece o avivamento, as pessoas retornam para Deus. É isso que acontece. Quando há um avivamento, as pessoas retornam para Deus. Cresce o interesse pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelo arrependimento, pela confissão de pecados. E nós esperamos isso no Brasil, ok? Nós precisamos passar por um avivamento espiritual verdadeiro aqui no nosso país. Nós não estamos passando por um avivamento de Deus ainda. Apesar do número de cristãos terem aumentado no Brasil, mas nós não estamos. Por quê? Porque quando há avivamento, há quebrantamento, há arrependimento, há confissão de pecado, a prepotência cai por terra, há humildade. Voltamos para a palavra de Deus, Então a gente precisa rever
esse conceito de avivamento que está acontecendo no Brasil, saber que, ao meu ver, nós não estamos vivendo um avivamento nesse país. Não estamos vivendo, gente. E nós precisamos buscar o verdadeiro avivamento conforme a palavra, conforme Jesus. Conforme Jesus, viver na vida de Jesus, viver na palavra de Deus, vivendo as escrituras sagradas que falam a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Ok? Mas para isso, precisamos ter cuidado com o formalismo. Queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. Isso foi o que os fariseus fizeram com a Torá. Deixaram ela tão cheia de regra que eles achavam que não, é só você ser zeloso com essas regras que você estará obedecendo a Deus. Gente, obedecer a Deus não é obedecer a regras. Regras são criadas pelo homem. Muitas regras criadas pelo homem, muitas regras que estão na Bíblia Sagrada, muitas vezes é colocada na vida das pessoas como um padrão, e as pessoas que fazem aquilo, a gente chega a dizer, se essa pessoa praticar essas coisas que estão aqui na palavra de Deus, ela é salva, e não funciona dessa forma. Nós não somos salvos por cumprir regras. Nós não somos salvos por mais que sejam essas regras, por mais que essas regras estejam na palavra de Deus. Mas nós não somos salvos porque cumprimos regras, somos salvos porque temos Jesus na vida. Jesus, ele transforma a vida da gente? Transforma. Jesus liberta a vida da gente? Liberta. Jesus nos dá um novo caminho? Dá. Mas nós não podemos criar regras e colocar essas pessoas nessa regra, ou então pegar as regras das Escrituras e pegar e dizer assim, olha, você vai cumprir essas regras para ser salvo. Que não é salvação. Salvação é revelação. É um dom de Deus. Não são cumprimento de regras. As regras são importantes, mas a salvação é outra coisa. A moral cristã, ela tem que ser pregada para mim porque eu já sou crente e convertido. Mas uma pessoa que está engateando no evangelho ou que não é evangélica, ela não precisa comungar ou aceitar as minhas regras que estão nas Escrituras, a não ser que ela seja uma pessoa convertida, porque quando a pessoa se converte de fato e há um avivamento, a pessoa vai aderir às concepções de Jesus na sua vida. Mas só quando acontece isso. Conversão, nascer de novo. Você já leu João 3, quando Jesus chega para Nicodemo e diz, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Tem muita gente que ainda não nasceu de novo e que cumpre a regra bem direitinho. São pessoas que carregam culpas, são pessoas que quando caem, erram, ficam se descabelando. Por quê? Porque estão apenas na igreja cumprindo regras. Ainda não foram alcançadas, transformadas pelo poder de Deus. Quando a gente é transformado pelo poder de Deus, as regras, primeiro, não ficam pesadas. E segundo, quando eu sou transformado pelo poder de Deus, o Espírito Santo é que opera em mim para que eu possa me converter e possa então adotar as regras e a moralidade cristã na minha vida. Eu não posso impor para as pessoas aquilo que eu sou. Eu posso doutrinar a igreja, não posso doutrinar pessoas que estão fora da igreja. É por isso que é falso o avivamento que estamos vivendo no Brasil. É por isso que é falso. Precisamos de um avivamento verdadeiro, promovido pelo Espírito Santo, promovido por Deus, que leve as pessoas à palavra, que leve as pessoas ao arrependimento, que leve as pessoas à confissão de pecado de fato. De fato, a igreja está pecando, e aí por pecar, por não ver isso acontecer, aí querendo que todo o Brasil seja de Jesus, a gente vai para a política para forçar as pessoas que não aderiram ainda ao cristianismo a aderirem. As regras, ao moralismo, aquilo que está, a doutrina bíblica, né? Isso não é avivamento, é movimento político. Cuidado. Isso não é avivamento, é movimento político. Isso é o que nós estamos vivendo, é formalismo. A gente quer usar o direito, a estrutura do Estado para poder empurrar de goela abaixo o nosso comportamento e a nossa moral cristã. Isso está errado. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente, muda o Brasil. É o poder de Deus que vai mudar o Brasil e não o poder político. A igreja está perdida, a igreja passou por muito tempo longe da política, quando entrou errado. Né? A gente ficava dizendo, mas a política não é do diabo, não. A política tem que ser, a gente tem que ir para a política da maneira certa.
né, da maneira correta, levando Deus para as pessoas, né, fazendo com que as pessoas possam encontrar Deus também, né, através do nosso comportamento enquanto cristãos, do nosso comportamento, e não querendo obrigar que pessoas fora da igreja vivam como a gente vive, pensem como a gente pensa, ande como a gente anda. A gente precisa de um avivamento, as pessoas que estão fora precisam se converter a Jesus, mas para isso, quem vai atuar na vida delas não é leis e política, é a palavra de Deus. Não são leis, é a palavra que vai transformar. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos. Tudo é feito pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, para nós concluirmos a nossa lição de hoje, eu quero desde já agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. É um subsídio realmente rápido, o intuito é isso, não é nos prolongar, mas é fazer você entender a lição, é fazer você entender o que é avivamento, é fazer você entender o que é avivamento conforme as Escrituras e o que é dar glória a Deus. Porque avivamento faz parte da soberania divina, né? Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre acender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias adversas, né, para levar o seu povo ao deserto a fim de falar o seu coração, transformar, libertar. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta de seus maus caminhos, então o avivamento espiritual acontecerá, não tardará, ok? Gente, desde já eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui comigo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Se inscreve no canal, dá o like, né, curte o nosso canal, faz esse canal crescer e ser sugerido pelo YouTube, abençoa esse canal, Geilson França, presbítero Geilson França, para a glória de Deus. Conto com você e até a próxima aula, se Deus quiser.